E aí, pessoal? Todo mundo sossegado? Hoje o nosso assunto, o nosso tema vai ser continuação do nosso módulo de recursos humanos. Na aula passada a gente falou sobre o dimensionamento de pessoas, né? E hoje nós estaremos abordando sobre o recrutamento e seleção de pessoal na enfermagem. Então, eu acredito que vocês, aqui meus alunos, né, provavelmente já tenham passado por alguma entrevista de emprego, algum processo de recrutamento e seleção. Então é mais ou menos isso. Aqui a gente vai traçar alguns conceitos e eu vou expor para vocês qual o passo a passo e qual que é a importância do enfermeiro na contribuição desse recrutamento, porque às vezes a gente pode pensar, o que o enfermeiro tem a ver com isso, né? Se isso é um papel totalmente definido e designado para o pessoal do RH e DP da minha instituição. Mas não, vocês vão entender que no caso do recrutamento para a enfermagem, o enfermeiro gestor, o enfermeiro gerente, o enfermeiro líder estar atuando ali de mãos dadas com o RH, isso contribui muito na busca assertiva desse profissional, porque quem vai desenvolver esse profissional não é o RH, é você enquanto gestor da sua unidade. Então é importante que você já tenha esse conhecimento dessa pessoa que vai iniciar desde o seu processo da entrevista, porque você vai selecionar algo que você queira, algo que se enquadre nas normas e rotinas da unidade que você delega. Então, é mais ou menos nesse sentido, tá bom? Então, quando a gente faz o planejamento, né, para contratar pessoas, a gente inicia esse processo pelo recrutamento. É o recrutamento que atrai pessoas qualificadas para o cargo que eu desejo, para o cargo que a empresa disponibilizou. Então vamos lá entender os conceitos, vai ser uma aula bem pequena, tá? Prometo não ser cansativa, mas desde que fique um entendimento claro aí na cabeça de vocês. Então vamos contextualizar aqui de forma bem breve e objetiva, tá? O mundo do trabalho, ele sofreu mudanças importantes. Observou-se que os avanços tecnológicos, as novas formas de organização do trabalho e o processo de globalização impuseram novas competências e habilidades aos trabalhadores, incluindo os, claro, né, do setor da saúde, que é o que interessa para a gente aqui hoje. Então, devido a essa mudança, devido a essa evolução, né, que esse mundo globalizado ele está trazendo para a gente, o mercado de trabalho ele tem exigido cada vez mais profissionais capacitados para atuar em vários segmentos. Na saúde, a incorporação de novas tecnologias e novos conhecimentos e técnicas, mudança na política de saúde, promoveram a crescente informalidade e flexibilidade nas relações de trabalho, que são novas realidades a serem enfrentadas. Então, eu coloco para vocês realmente como enfrentamento, porque devido a toda essa evolução tecnológica, né, técnica, essa mudança de política de saúde, muitas vezes as pessoas não conseguem acompanhar. Daí onde elas são prejudicadas no momento do recrutamento, no momento da seleção. Às vezes, determinadas empresas, elas pedem um perfil tão diferenciado, com QI tão elevado, que acaba sendo um processo de recrutamento e seleção muito difícil devido às exigências. Então, é por isso que é importante nós, enquanto profissionais enfermeiros, estarmos sempre buscando conhecimento, sempre nos atualizando para a gente conseguir andar conforme esse mundo globalizado, porque dessa forma a gente tem maiores chances de crescer, de ser empregado, tá bom? Então, assim, o conselho que eu dou para vocês que estão nesse processo de formação, falta apenas um semestre, é que vocês não se acomodem.
Assim que vocês se formarem, quem tiver oportunidade já de iniciar um trabalho, ótimo, parabéns. Agora, quem não tiver, e até mesmo quem tiver trabalhando, busque conhecimento, busque se especializar, não busque ser bom, não, busque ser excelente, tá, gente, no ambiente de trabalho de vocês. Mas lembrando sempre com muita humildade, sem passar por cima de ninguém. Vocês podem ter certeza que tudo chega até vocês como forma de esforço e merecimento, tá bom? Então, dentre as novas competências exigidas aos trabalhadores de forma geral, o que a gente pode citar, né? A capacidade para o diagnóstico, propor soluções, a tomada de decisão, a resolução de problemas, muito importante, profissionais mais qualificados para responder às necessidades impostas pela população, com inteligência emocional. Que coisa, gente! Inteligência emocional é tudo, tanto na vida pessoal quanto na profissional, em se tratando de área de saúde, né? Porque quando a gente tem inteligência emocional, a gente consegue lidar com conflitos, a gente consegue resolver conflitos, a gente consegue equilibrar. E inteligência emocional também, em se tratando do processo saúde e doença, do processo morte, né? A gente lida com isso o tempo todo, com a morte, com as famílias. Então, essa inteligência emocional, ela impacta de forma muito positiva nesse profissional. E também com a capacidade de negociação, do trabalho em equipe, entre outras características também que são muito importantes. Então, ao serviço, gente, o que a gente contextualiza aí nesse mundão todo? Que além da responsabilidade de prestar assistência de qualidade aos cidadãos, né, aos nossos clientes, o enfermeiro ele também tem se colocado em uma outra grande responsabilidade, que é a responsabilidade de quê? De educar, de disseminar, né? De liderar pelo exemplo. Em qual sentido, professora? No sentido de tentar readequar os profissionais de saúde já inseridos no serviço, com as necessidades do modelo que a empresa exige. Então, uma das formas desenvolvidas pelo serviço de saúde nessa adequação dos profissionais frente às novas exigências do modelo assistencial são os processos educativos. Não se esqueçam, certo? Então, a área de recursos humanos do serviço de saúde, ela tornou-se uma área crítica e principalmente estratégica, porque é através dessa área que a gente tem sustentabilidade e a gente tem viabilidade para planejarmos um modelo assistencial de saúde adequado. As pessoas, né, que somos nós, trabalhadores de saúde, situaram-se no centro da dimensão organizacional, pois são as pessoas que promovem as mudanças, portanto, devem estar capacitadas, devem estar motivadas e também valorizadas. A remuneração é algo importante e que, se ela não tiver de forma adequada, isso pode causar um grau de desmotivação muito grande dentro dessa equipe de trabalho. Nós já falamos sobre isso em aulas passadas. Então, bora lá iniciar. O que é esse processo, né, de recrutamento? Qual que é a diferença, né, de recrutar para selecionar? Então, antes de eu selecionar, eu preciso recrutar. O recrutamento ele vem antes de selecionar. Esse recrutamento ele é o conjunto de procedimentos que visa atrair e selecionar candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos dentro da instituição. É uma atividade, gente, de busca, de atração, de divulgação, né, de investigação, de comunicação. Portanto, é uma atividade tipicamente positiva e convidativa. Então, o processo de recrutamento, basicamente, é uma empresa lançar em alguma via de comunicação, seja rádio, seja internet, seja jornal, seja via cine, em algum local ele vai anunciar esse processo de recrutamento, onde pessoas irão se inscrever, né, para que possam ser selecionados para ocupar essa vaga conforme a unidade determina. Trago para vocês 3 tipos de recrutamento que são os mais comuns e os mais importantes. Esse recrutamento ele pode ser feito
de forma interna, ele pode ser feito de forma externa e pode também ser feito de forma mista. Mas, professora, qual que é a diferença? Não estou entendendo. O que é o recrutamento interno? O que é o recrutamento externo? Quais são as vantagens, né? O misto. Então, vamos lá. O primeiro recrutamento que eu vou caracterizar para vocês é o recrutamento interno. O próprio nome já diz, né? Interno. Ocorre de forma internamente, entre pessoas. Então, esse tipo de recrutamento, ele acontece dentro da própria empresa, onde funcionários aptos e capacitados são remanejados. Então, essa forma de recrutamento interno é uma das maneiras que traz muita motivação para a equipe, porque se eu tenho uma vaga que vai elevar o cargo de uma pessoa que está num cargo inferior, isso traz muita motivação para aquela equipe. Eu vou estar dando a oportunidade de crescimento para alguém que está ali dentro, que cresceu comigo. Então, a gente acaba trabalhando também a meritocracia, né? Querendo ou não, a gente trabalha esse reconhecimento desse profissional. Então, em resumo, o recrutamento interno é aquele que ocorre de forma interna. Eu não abro ele de forma externa. Eu vou selecionar alguém que é ali já da minha equipe. Então, dessa forma, além de eu selecionar alguém, eu vou trabalhar a motivação e o reconhecimento. Fechou? Beleza. E o recrutamento externo? O próprio nome diz, é aquele que eu vou recrutar pessoas externas que não fazem parte da minha equipe. Então, relaciona-se com o mercado de trabalho. A desvantagem desse recrutamento externo, gente, é que muitas vezes isso soa com bastante desmotivação na minha equipe interna, porque eles entendem que eles não são valorizados. O porquê dessa vaga não ter sido aberta para eles de forma interna? Então, isso acontece muito também, tá? Nas unidades de saúde, nas unidades de trabalho. A desvantagem é essa, porque pessoas que já trabalham na unidade se sentem desmerecidas. E a vantagem desse processo de recrutamento externo é que você pode trazer mudanças, né? Melhorias externas, algo que a gente não está acostumado no nosso dia a dia. Geralmente essas pessoas trazem ideias inovadoras, né? A gente sai ali daquela caixinha que a gente está acostumado a viver, daquela zona de conforto. Então, isso é um ponto negativo. O recrutamento externo, geralmente, ele tem um custo maior, né? Porque eu tenho que programar toda uma seleção de forma externa para receber pessoas, e que já no recrutamento interno eu não gero esse gasto, porque já ocorre ali de forma internamente, é muito mais fácil. E o recrutamento misto, o próprio nome diz, misto. Eu vou ter tanto pessoas internas quanto pessoas externas. Então, é o que aborda tanto fontes internas quanto externas de recursos humanos, podendo ser adotado 3 alternativas, sendo ela recrutamento interno seguido de recrutamento externo, recrutamento externo seguido de recrutamento interno ou recrutamento interno e externo de forma concomitante. Ficou claro para vocês o slide dessa aula? Eu espero que sim, que é muito importante a diferenciação desses conceitos, tá bom? Se não ficou claro, volta um pouquinho na aula. Essa é a vantagem, né, da videoaula gravada, que vocês podem voltar, reler e tirar suas dúvidas. Beleza, professora, eu entendi qual que é a diferença de cada processo de recrutamento. Agora vamos falar sobre as etapas. Então, como que eu faço as etapas para iniciar esse processo? Primeiro, eu tenho que definir o perfil do profissional, qual vai ser o salário inicial, a carga horária e o setor. Isso aqui é um serviço do RH, junto com a parte administrativa, financeira, diretoria da empresa. Você, enfermeiro, está ali acoplado, é como se fosse um ligante e um receptor, tá? Vocês estão ali juntinho, um do outro, mas todo o processo burocrático é o RH que tem que desenvolver, tá bom? Então, defina o perfil do profissional, defina o salário, a carga horária e qual o setor, estabelece quais serão as estratégias de divulgação do recrutamento, se será por meio de rádio, por meio de site na internet, por meio de vínculo com o Cine, com panfletos, enfim, são vários momentos, são várias situações que hoje estão disponíveis para a gente
poder aplicar essas estratégicas. O meio de divulgação, né, dos requisitos mínimos para investir nesse cargo, divulgar o período, o horário, o local da inscrição, quais serão os números de vagas, se houver algum formulário de inscrição, definir os itens, né, e critérios de análise. Então, isso aqui realmente é a estrutura, é montar o meu instrumento que vai direcionar esse processo. Quais são os conhecimentos necessários para isso acontecer, enfermeiros? Então, selecionar pessoas não é uma tarefa fácil, vocês entendem isso já. É comparar seres completamente desiguais. Então, para tal, o profissional de RH, ele deve cercar-se de cuidados para diminuir a subjetividade na hora da comparação. Então, o profissional de RH, junto com o enfermeiro, ele deve dispor-se de um conjunto de elementos a fim de tornar esse processo menos subjetivo e mais programático, certo? E quais são, né, esses pontos? Quais são esses elementos que chamam a atenção para que a gente possa aplicar isso de forma assertiva? Então, o que é importante? Ter a descrição do cargo da vaga em aberto, conhecer os pré-requisitos para essa vaga, né? Quais são as exigências, quais são as características desse perfil, conhecer os principais desafios esperados pela área solicitante, ter a percepção correta do perfil comportamental que a empresa deseja, conhecer e entender a missão, a visão, a cultura e os valores da instituição, né? Quais são os objetivos estratégicos, os princípios não só da empresa, mas também do setor, e não contratar, né, um estranho ali no ninho. É isso que a gente não quer, porque o processo, gente, ele gera custo, ele gera tempo. Então, se eu não sou assertivo num processo, isso causa uma série de consequências que a gente vai entender ali mais na frente. Então, o que também é muito importante? Buscar sempre a participação do solicitante da vaga, que no caso é você, enfermeiro. Sem essa participação, o processo seletivo, ele fica comprometido, porque o RH, ele entende da parte administrativa, de leis que são vigentes, que regem. Já quem solicitou, que aqui no caso somos nós, enfermeiros, somos quem entendemos da técnica, que entendemos dos desafios, né? Das normas e rotinas daquela unidade. Então, esse perfil aí, ele é traçado totalmente por você, enfermeiro gestor da unidade. Então, mais uma vez, eu trago a importância de vocês estarem de mãos dadas com o RH. Quando falei, mas não trouxe o objetivo de tudo isso. Então, qual que é, professora? Qual que é o objetivo? Para que a gente faz tudo isso? Deve-se fazer um paralelo entre o perfil do candidato e o perfil exigido pelo cargo, ou seja, a partir disso, gente, a gente consegue decidir qual é o melhor perfil, qual que é o melhor candidato. Do contrário, isso pode acarretar um desgaste e um prejuízo incalculável à organização, aos pacientes, ao trabalho em equipe e também desperdícios imaginários. Como eu falei para vocês, tem toda uma programação por trás disso, gera muito custo. Quais são essas consequências, né, de um processo que ele não venha a ser assertivo? Eu pontuei alguns para vocês, sendo eles: retrabalho, né, já que a pessoa contratada não tem o perfil para o cargo, foi um erro, né, uma falha. Dinheiro e valioso tempo de treinamento focado na pessoa errada. Dinheiro é importante? É muito. Mas o tempo também que eu coloco disponível ali para desenvolver, para treinar aquela pessoa, ele vale muito. Ele vale muito. Quando você se torna um coordenador, um gestor de uma unidade, você vai ver que a correria é grande. E qualquer tempo ali que você tem, ele é valioso. Tempo dos supervisores orientando o recém-contratado, né, que foi o que eu acabei de falar. O processo da tarefa sofrerá de falta de fluidez, visto que o novo colaborador não tem o perfil necessário ao correto desempenho das atividades. Isso gerará na equipe de trabalho como um todo uma baixa produtividade, porque eu coloquei uma pessoa ali que é inadequada. E terei também possíveis problemas ao meu cliente.
Isso é o mais importante do slide, porque a gente trabalha pela qualidade da assistência, sempre. Então, se eu não tenho uma pessoa capacitada, com certeza isso trará alguns prejuízos assistenciais, não tenham dúvida disso, certo? E a enfermagem, a gerência? Eu pontuei tanto o RH, a importância, onde que a gerência cabe aqui, né? Ou a gerência, ou o gestor, ou o coordenador, ou o supervisor, vai depender de que área que você vai estar atuando, tá? Mas participar de processo é cargo de pessoas que estão em cargo de liderança. A não ser que você queira começar a desenvolver algum enfermeiro que você já está pensando na sucessão dele para o seu lugar, aí você pode começar a desenvolver, trazer ele para o seu lado, iniciar com a presença dele em algumas reuniões, né, de diretoria, em alguns processos seletivos, já para que você possa treinar e desenvolver essa pessoa. Então, a gerência de pessoas não mais vislumbra a pessoa certa para o lugar certo. Isso caracteriza um processo estático e as constantes mudanças exigem profissionais capacitados para a tomada de decisões, com conhecimento e habilidade para a solução dos problemas. Então, tenham capacidade para enfrentar situações de conflitos, sempre. A gente trabalha com conflito o tempo todo, quando a gente está em cargo de gestão. Todo mundo tem um problema, ninguém nunca vai estar satisfeito 100%, gente. Coloque isso na cabeça de vocês, nem mesmo a gente, né? Infelizmente, a gente está em constante mudança aí, o nosso organismo, os nossos pensamentos. Então, ao se organizar o processo de recrutamento e seleção, deve-se atentar que este deve estar atrelado às condições políticas, às condições sociais, econômicas vigentes, com um único objetivo, né? Entender as necessidades individuais daquele ser humano e também o objetivo da instituição, que é onde eu trabalho. Verifica-se ainda que as abordagens dos processos de recrutamento ainda se pautam no enfoque das necessidades da empresa, desconsiderando o indivíduo. O que isso quer dizer? As empresas, elas buscam encontrar pessoas talentosas, porém, muitas vezes negligenciam no desenvolvimento dos potenciais. Muitas das vezes, eles querem uma pessoa pronta, que já chegou ali naquele talento, e deixa de olhar, deixa de avaliar, ter aquela visão crítica, aquela empatia, no sentido de desenvolver algum potencial. Às vezes eu tenho uma pessoa tão boa, né, que tem um perfil de se relacionar bem, mas não tem ainda aquele talento técnico, né, e científico. Mas ela tem capacidade de desenvolver esse potencial e muitas das vezes isso passa despercebido nos recrutamentos e seleções. É isso que esse parágrafo quer dizer. Então, o processo de recrutamento ele é muito importante para a empresa e também para o indivíduo, pois cabe ao processo designar o melhor local para o desenvolvimento das habilidades e competências daquela pessoa. Caso seja alocada em locais do qual a pessoa não se sente bem, isso poderá trazer uma frustração, né? E comprometer o desenvolvimento do trabalho da equipe e prejudicará o alcance dos objetivos organizacionais. Entendam, gente, que cada pessoa, cada ser humano, ele tem uma afinidade por determinada coisa, por determinado processo. E assim também será dentro da enfermagem. Tem pessoas que têm mais afinidades para trabalhar com adulto, outras com bebê, outras com a saúde mental e por aí vai. Eu sei que quando a gente sai da faculdade é muito difícil, poucas pessoas já conseguem ter traçado esse mapa, com certeza, de qual área seguir. Comigo foi assim, eu tive muita dificuldade de me encontrar quando eu terminei a minha faculdade, porque eu vim numa linha totalmente da atenção primária. Atenção básica, eu fiz uma monografia que foi excelente sobre diabetes, né, na atenção primária. Quando eu me formei, que eu me deparei com o mundo lá fora, eu falei, e agora? Para onde eu vou? O que eu quero? O que eu vou fazer?
E aí foi um processo mesmo de reflexão, de entendimento. Por mais que eu gostava muito da área da atenção primária, eu tinha um perfil muito grande de emergência. Então foi onde eu iniciei a minha carreira, optando pelo caminho da enfermagem terapia intensiva. Então eu busquei muito, eu me especializei, né? Eu tive muita vivência, eu pratiquei bastante. Então foi o pontapé para o início da minha carreira e foi muito importante eu focar numa coisa só, em algo que me fez muito bem, porque dentro da terapia intensiva, gente, você tem um leque de oportunidades, vocês têm um leque de aprendizagens. Por quê? Lá dentro dessa especialização, e quando você começa a praticar, você começa a rodar por todos os sistemas do nosso corpo. Então, você lida com doenças do sistema neurológico, do sistema cardiorrespiratório, do sistema gastrointestinal, né? Do sistema urinário, do sistema músculo-esquelético, enfim, dentro dessa especialização, consegui me encontrar em praticamente tudo. Então, é isso que eu desejo a vocês. Foquem em algo que os façam feliz, porque com certeza, quando a gente é feliz naquilo que a gente faz, a gente consegue entregar muito mais resultados, tá bom? Fica a dica aí para vocês. Então, voltando na importância desse enfermeiro na atuação do recrutamento, o enfermeiro ele deve participar dos processos seletivos do pessoal de enfermagem, pois é ele que detém informações necessárias e conhece a necessidade e a rotina do serviço. Só repetindo o que eu já falei para vocês anteriormente. Na enfermagem, verifica-se que os enfermeiros não têm participado do recrutamento e seleção, deixando a cargo dos departamentos pessoais que desconhecem as reais necessidades. E por que os enfermeiros estão deixando de participar? Muitas vezes por falta de interesse mesmo, é um dos pontos. Segundo ponto, falta de conhecimento. Muitos enfermeiros, gestores e líderes não têm ainda o conhecimento, a maturidade de entender a sua importância nesse processo. E o terceiro, que é um ponto muito comum e também muito importante, a sobrecarga. Às vezes é um gestor que está tão sobrecarregado de outras coisas que ele não consegue um tempo para se organizar e participar desse processo. E qual que é o resultado? Frustração. É um processo não assertivo. Então, isso acaba gerando custo, requerendo um tempo maior para a gente iniciar de novo o processo, enfim, a gente já discutiu também. Então, gente, para finalizar aqui o conceito de recrutamento, é um chamamento, pensa como se fosse um imã chamando aí pessoas, entendeu? Então, o recrutamento é um chamamento. Ele deve atrair os candidatos ao cargo, mostrando as condições de trabalho, o plano de carreira, a forma que ele será motivado, todas as características do processo, elas devem ser descritas de forma muito clara nesse processo, tá bom? Não tem que deixar para falar depois, porque isso gera muito conflito, tá bom? Então, alguns pontos aqui de técnicas de recrutamento, só para vocês terem conhecimento, tá? De como que é feito. Geralmente tem uma consulta, né, aos arquivos do candidato, né, da empresa. Tem empresa que olha a ficha policial, enfim, várias coisas, até chegar ali no finalmente, apresentação de candidato por parte de funcionário da empresa, lá no quadro de avisos de locais, contatos com escolas e universidades, anúncios em jornais e revistas, em agências de recrutamento, nos sindicatos, nas redes sociais, né, ou pela internet. Então, cada empresa ela tem o seu protocolo interno, isso é muito restrito, muito pessoal. Tem empresa que olha o Facebook do funcionário. Estou compartilhando experiências, tá, gente? Que eu já vivi, eu já passei, mas cada unidade ela monta o seu protocolo de recrutamento. Normalmente, a recepção dos candidatos se faz com preenchimento pelo candidato do formulário, a ferramenta que você escolheu para isso. Então, considera essa a primeira análise, pois se chama para a seleção aquele que preenche as condições do edital. Nessa primeira etapa, muitas pessoas são descartadas, tá?
elas não chegam à segunda etapa. Então, os formulários constam geralmente dados gerais do candidato, o cargo que ele pretende, a sua experiência profissional, o seu último emprego, enfim, aquelas informações básicas. Todo formulário ele deve ser preenchido com relação muito clara e precisa. A redação ali ela tem que ser objetiva para aquele avaliador entender. Muitas empresas fazem a triagem através dessa ficha e eliminam grande parte dos candidatos. Então, é o que eu falei para vocês. Nessa etapa, já são eliminados alguns candidatos. Essa atitude faz com que se tenha economia de tempo e também de dinheiro. Então, na atualidade, tem novas fontes de recrutamento, né? Tem surgido muitas oportunidades em virtude da evolução da tecnologia. Então, cita-se como recrutamento de forma online, de softwares, caça de talentos, fazendo um network, e por aí vai. E o recrutamento, ele não é o fim do processo, mas sim o início dele, como eu falei. Antes de selecionar, a gente recruta. Então, vem o recrutamento e logo após a gente deve dar continuidade com a supervisão, com a educação permanente continuada, com a avaliação de desempenho, que fazem parte da política de recursos humanos. Então, vamos lá entender esse processo da seleção de pessoal. A gente passou pelo recrutamento, espero que tenha ficado claro para vocês. Agora, a gente vai selecionar pessoas. O processo de seleção, ele consiste na principal tarefa de analisar e decidir sobre qual indivíduo possui as competências necessárias para desempenhar aquele cargo descrito, certo? Então, no processo de seleção, vai analisar as características físicas, psicológicas, suas crenças, seus valores, seus interesses, aptidões e suas atitudes. Então, é aqui que avalia a postura daquele candidato. Ao referir sobre os processos seletivos na enfermagem, relata que as seleções ela tem valorizado mais as competências psicológicas, gente, e as competências também de atitudes do candidato. Muitas vezes avalia-se mais a questão comportamental do que a questão técnica científica. O ideal é o que eu tivesse as duas coisas em uma pessoa só. Mas como na maioria das vezes eu não consigo achar esse profissional 100% formado, é muito melhor que eu tenha um profissional com perfil de competência psicológica e de atitudes mais assertivas, porque o perfil técnico e específico eu consigo desenvolver no dia a dia. Eu inicio treinamento, educação continuada, então eu consigo formar aquele enfermeiro, aquele técnico de enfermagem, da maneira que eu quero, da maneira que é a rotina da minha empresa, é o protocolo. Então, eu posso ter o melhor enfermeiro do mundo, gente, agindo de forma técnica. Se ele não for uma pessoa que saiba lidar com outras pessoas, trabalhar em equipe, ele não serve. Vocês vão entender isso que eu estou falando quando vocês começarem a trabalhar, certo? Então, espera-se competências e habilidades com mais de quê? O que esse profissional precisa ter? Quais são as características que impactam? Saber trabalhar em equipe, saber se adequar em situações em que envolve constante mudança, propor soluções, gente, solucionar problemas e conflitos, ter criatividade, tomar decisões, ter atitude, ser líder, né? Ter equilíbrio emocional. Essas são algumas características que fazem diferença no perfil do profissional. E existem vários instrumentos e ferramentas para realizar o processo de seleção. O que se espera é que a seleção tenha validade e confiabilidade. E é através dessas ferramentas, desses instrumentos, que a gente consegue coletar esses dados para traçar o perfil do meu candidato ideal. Então, eu tenho a ajuda, sim, de instrumentos, de ferramentas que fazem perguntas e que ali no final eu consigo traçar o perfil certinho desse profissional. Os responsáveis pelo processo de seleção devem estar integrados e inteirados com os instrumentos a serem utilizados e verificados, possuindo alguns requisitos, né, que atendam o conjunto de competências e habilidades que o cargo exige. Então, só a título de conhecimento, hoje
tem alguns instrumentos que são muito conhecidos, que avaliam essa questão psicológica. Um que é muito conhecido é o DISC, chama DISC, tem outro que chama Gallup. Então, são ferramentas importantes que o RH está implantando durante as seleções, porque quando você responde, quando você faz esses testes, ele já traça um perfil totalmente seu. Ele classifica quais são seus pontos positivos, quais são suas maiores habilidades, o que você precisa trabalhar. Então, é muito importante o envolvimento dessas ferramentas, nos direcionam muito. Então, em se tratando de seleção de pessoas, né, é a escolha fundamentada da pessoa adequada para desenvolver determinada atividade, num determinado local e tempo, objetivando uma maior eficiência individual e grupal. A sua finalidade, gente, é analisar e decidir sobre qual o perfil do indivíduo que se adapta para aquela vaga. Então, é isso, de forma objetiva. A finalidade da seleção de pessoal é analisar e decidir sobre qual indivíduo tem perfil para se adaptar àquela vaga daquele momento. Quanto maior o rigor dos critérios, gente, estabelecidos para o processo, menor ênfase será necessária no treinamento e vice-versa, tá bom? Então, existem vários métodos para realizar a seleção, tá, gente? A utilização dos métodos vai variar de acordo com as necessidades da instituição que você trabalha, para o tipo de cargo, quais são as normas e rotinas. Então, isso aqui não é algo que é engessado, não. É mutável, tá? Cada unidade funciona, tem seu regulamento, então que fique claro para vocês, tá? Os métodos mais utilizados na atualidade é a entrevista, né? A análise de questionário, são provas que podem ser aplicadas, avaliação do currículo, observação da postura, né? A questão dos gestos, dos olhares, tudo isso conta muito durante uma entrevista, né? Dentre outros, esses daqui são os mais importantes. Então, para qualquer um dos métodos selecionados, existem vantagens e desvantagens. Portanto, fica a cargo dos profissionais verificarem qual melhor vai se enquadrar para a sua realidade, tá bom? Então, aqui eu trouxe os métodos, só para vocês terem conhecimento. Eu não vou citar, não vou aprofundar. Tem a definição de cada um, como que funciona, tá? E o que é. Depois vocês leiam com calma. Então, tem a entrevista, o questionário, pode ser aplicado em forma de provas e testes também. Análise de currículo também é muito importante, é o básico, né? Para a gente ter um entendimento de por onde esse profissional passou e quais as habilidades que ele desenvolveu, e o teste de personalidade, que vai falar muito a respeito da questão psicológica. Aqui uma sugestão de perfil, né, para a entrevista do enfermeiro. Eu achei importante colocar para vocês terem uma ideia. O que é um perfil assertivo? Uma pessoa, ela tem que ter o quê? Ela tem que ter um poder de decisão, ela tem que ter uma motivação, ela tem que ser uma pessoa enérgica, né, com dinamismo bom, tem que ser adaptativa e flexível, planejamento, autocontrole, iniciativa, proatividade, bom relacionamento, trabalho em equipe, segurança. Ah, professora, vocês me perguntam agora, mas é difícil encontrar um perfil com tudo isso. Essa seria a pessoa perfeita. Concordo com vocês. Mas se eu tiver aqui pelo menos 4, 5 características dessa daqui, o restante eu consigo desenvolver no dia a dia. Vocês vão ver que vocês são muito capazes de desenvolver pessoas. Então, isso daqui é o básico, tá? Que uma pessoa deve ter para iniciar num cargo. Lógico que isso vai depender de qual cargo que é e de qual que é a função a exercer. Tudo isso depende, tá? E aqui, sugestão de algumas perguntas que vocês devem fazer durante essa entrevista com o candidato. Pedir para o candidato falar sobre ele, né? Por que a gente deve contratá-lo? Quais são seus pontos fortes? Essa aqui cai em praticamente todas as seleções. Citar seus pontos fortes e fracos. O que você não gostava no seu cargo anterior, né? Por qual motivo você saiu da outra empresa? Com que tipo de pessoa você prefere trabalhar? Com que tipo de pessoa você tem dificuldade de trabalhar?
entre outras perguntas, né? São várias, você pode montar um questionário enorme, tá? Isso aí fica muito de forma particular, é mais para dar o pontapé mesmo com vocês. Para finalizar, a gente pode entender o que, né? Essas primeiras fases do gerenciamento de pessoal, elas são muito importantes para a instituição e o candidato. Então, exige dos participantes e dos candidatos muita responsabilidade, gente, na hora da escolha, na hora da execução, pois se deseja que seja efetiva e que dê bons resultados. Lógico que eu quero que esse processo dê certo desde o primeiro momento, isso é muito bom, gente. A elaboração dessas etapas, ela despende custos, né? Como eu falei para vocês anteriormente, para a instituição. Portanto, a racionalização dos mesmos, ela é de extrema importância, ela é muito fundamental. Deve-se também proporcionar a satisfação da pessoa a ser empregada desde o início ali do seu primeiro contato, que ela já vai se sentir animada por trabalhar naquele ambiente. Então, a tarefa de recrutar e selecionar profissionais, ela é puramente estratégica, tá, gente? Isso aqui é a palavra-chave da aula. Essa atividade, ela deve ser de responsabilidade da área de gestão de pessoas, pois ela está preparada para identificar os potenciais. E também com auxílio da gestão de enfermagem, mãozinhas dadas ali sempre. Se foi você que solicitou esse recrutamento, então você também é responsável por ele. Lembre-se sempre disso. Visto que recrutar e selecionar pessoas no mercado é uma atividade com metodologia própria e não pode ser encarado como um evento pontual, subjetivo e sem importância. Uma seleção bem feita, gente, minimiza os processos de treinamento, pois não existe treinamento que dê conta de uma seleção mal feita. Lembre-se dessa frase. Não existe treinamento que dê conta de uma seleção mal feita. O processo de recrutamento, se bem realizado e com acompanhamento constante e sistematizado do enfermeiro e gestor, ele permite ao novo colaborador inteirar-se dos protocolos e das diretrizes, além de capacitá-lo dentro da missão, visão, valores e filosofia daquela instituição, podendo ainda, gente, diminuir a ansiedade e favorecer a inserção do novo colaborador junto à equipe. Então, a respeito desse mundo, dessas características do recrutamento e seleção, que eu quis trazer para vocês, a importância, os conceitos, tá? A responsabilidade de vocês enquanto gestores. E lembre-se, todo bom profissional, ele é composto pela técnica, pelo comportamento e por suas possibilidades de desenvolvimento. Reflitam sobre essa frase, tá? Vamos encerrar aqui com uma reflexão para vocês, futuros líderes enfermeiros. Tenho fé. O papel do processo seletivo é de assessorar as lideranças, oferecendo um instrumental para que o requisitante possa melhor decidir. Então, lembre-se que selecionar não é atividade restrita a um profissional normalmente alocado da área de gestão de pessoas. É uma responsabilidade eminentemente gerencial. Ponto muito importante da aula também, que vocês não podem sair daqui sem saber. Não joguem para outra pessoa, não se sintam insuficientes para gerir um processo desse. Você é capaz enquanto líder, então você precisa estar ali junto com a equipe de gestão de pessoas. Isto é, cabe a cada líder, a cada gerente, ter a competência para escolher com quem vai trabalhar. E eu tenho certeza que vocês terão essa capacidade de avaliar, de entender qual que é a melhor pessoa para estar trabalhando ali com vocês. Então, essa foi a referência bibliográfica que eu usei, tá? Espero que vocês tenham compreendido o verdadeiro sentido da aula. Muito obrigada pela atenção. Qualquer dúvida, já sabem, me chamam no celular ou mandem as dúvidas ali pelo SEI. E não desistam, tá? Vocês estão há 6 meses aí
da formatura de vocês. Essa sensação ela é muito gostosa. Apesar desse momento conturbado que a gente está passando, vocês já fizeram uma grandiosa caminhada, né? Já passaram por coisas muito difíceis para chegar até aqui. Então, agora é um momento de apenas colher. Grande beijo, obrigada aí pela paciência, atenção.